Olá pessoal, nesse terceiro momento agora nós vamos agrupar as informações que nós determinamos. Nós percebemos que cosseno de A mais B mais TS é igual a OV, sendo que OV e TS nós conhecemos em função de senos tanto de A quanto de B. Reescrevendo toda essa sentença, cosseno de A mais B mais TS igual a OV, nós podemos isolar aqui o cosseno de A mais B, que é o que nos interessa demonstrar. E por conta das semelhanças de triângulos, estes segmentos equivalem a cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. Essa é a grande fórmula que nós devemos decorar para efetuar muitos cálculos nas questões de trigonometria, envolvendo o arco duplo ou a soma de dois arcos. Seria importante agora, a partir desta equação aqui demonstrada, nós abrirmos o leque de opções, chegando aos outros valores de subtração ou soma. Primeiramente, vamos recordar que no círculo trigonométrico, quando nós pensamos no cosseno, cosseno com sono deitado. Se nós fornecemos um arco com uma abertura positiva, vamos chamar mais alfa, ele tem um valor de cosseno. Agora, se você retrocede menos alfa, a angulação que você voltou vai gerar um valor de cosseno equivalente. Portanto, o cosseno de menos alfa é igual ao cosseno de alfa. Os dois valores são iguais. Também nós podemos demonstrar que o valor do seno não segue a mesma lógica. Nós temos o seno dando um valor numérico quando o ângulo é alfa positivo. E este valor de alfa negativo vai resultar num resultado em seno completamente oposto, completamente trocado o sinal. Portanto, nós podemos dizer que o seno de menos alfa é exatamente igual ao valor negativo da resposta do seno de alfa. Com esta conclusão, nós podemos fazer algumas movimentações. Vamos começar com o cosseno de A menos B. Nós podemos reescrever essa sentença da seguinte forma. O cosseno de A mais alguém negativo pode ser separado. Então, perceba que eu tirei o sinal de negativo para que surja o positivo. Isso não causa nenhum transtorno matemático, pois menos vezes mais dá menos, mas eu posso a partir de agora aplicar a definição. O cosseno de A mais o cosseno de menos B. É o cosseno do A vezes o cosseno do segundo, o cosseno do primeiro vezes o cosseno do segundo, negativo, seno do primeiro vezes o seno do segundo. E agora, nós podemos trocar os valores de cosseno de B pelo próprio cosseno de menos B pelo próprio cosseno de B. Isso é uma propriedade que nós podemos na trigonometria. E o seno de A, nós podemos aqui trocar o seno de menos B pelo valor trocado do seu sinal. Uma vez que o seno de menos alguma coisa é menos o seno da coisa. Menos surgiu, saiu da função seno, podemos trocar o sinal e eis que surge o cosseno de A vezes o cosseno de B mais o seno de A vezes o seno de B. Sendo essa a fórmula do cosseno de A menos B, que é a segunda fórmula aqui que nós conseguimos demonstrar. Cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A vezes seno de B. Uma dica para você memorizar é a seguinte: toda vez que você tiver o cosseno, você faz a troca do sinal que está dentro. Cosseno com troca.
cosseno com troca do sinal. Se é cosseno de A mais B, fica negativo, troca o sinal. Cosseno do primeiro, cosseno do segundo, com troca, seno do primeiro, seno do segundo. Cosseno de A menos B, cosseno do primeiro, cosseno do segundo, com troca, seno do primeiro, seno do segundo. Essa é a ordem dos somas e subtrações dos arcos cosseno de A mais B e cosseno de A menos B.